a arte para a gente começar a entender as finanças da Sociedade Esportiva Palmeiras. Até outubro de 2024 já passou de 1 bilhão e 46. Em 2023 era de 660 milhões. Aí vocês vão vendo os números e o Rodrigo explica para a gente, o PVC assina daquela rubrica para a gente compreender este momento da Sociedade Esportiva Palmeiras, Rodrigo Matos. Vamos lá. Bom, primeiro, boa noite, Massini, boa noite, PVC, boa noite para todo mundo que está ouvindo. Esses números são até outubro, né? Balancete do Palmeiras que ele publica mensalmente, até outubro, tanto de 24 quanto de 23, para a gente poder fazer a comparação. E aí você vê a grande diferença do ano passado, tem outros itens de receita, mas a grande diferença é a venda de jogador. 442 milhões é a maior venda de toda a história do futebol brasileiro em um ano, depois eu vou mostrar no quadro seguinte, e aí muito maior do que a do ano passado, né? Graças a jogadores como Endrick, Luiz Guilherme e Arthur, são as três maiores vendas desse ano. Patrocínio, o Palmeiras também teve um aumento de patrocínio até outubro agora, quando está ali 24, o 95 milhões ali embaixo é 23, mas tudo até outubro, né? Comparando os balancetes dos dois Ok. períodos. Também teve uma evolução do sócio-torcedor, teve uma queda em bilheteria e premiação. Bilheteria porque o Palmeiras ficou um tempo sem utilizar o seu estádio no início do ano, aquela crise que a gente lembra, W Torre e Palmeiras, que hoje está resolvida, né? Os dois fizeram as pazes, renovaram os votos de casamento depois dessa crise inicial. E a premiação, porque o Palmeiras não foi bem nas competições de mata-mata esse ano, né? Saiu bem antes na Libertadores do que no ano passado e na Copa do Brasil também. Mas essa questão da venda mostra como a divisão de base é importante como receita, além dos resultados esportivos que ela está dando, né? Ano passado o Endrick foi um dos melhores jogadores do campeonato e que deu um campeonato brasileiro para o Palmeiras. Esse ano o Palmeiras ainda tem uma chance, graças ao Estevão, que é o melhor jogador do time. Mais uma venda, e aí, isso é que a gente vai contar aqui, a venda de jogador, não está aí o Estevão, porque o Estevão só vai ser registrado o ano que vem, a venda dele para o Chelsea, quando ele completar 18 anos, mesmo princípio de que aconteceu com o Endrick, que foi vendido no ano passado para o Real Madrid, mas só foi registrado esse ano, quando a transferência se concretizou, porque ele completou 18 anos. Aí, Massini, a gente pode até passar para o próximo quadro, Bora. que é para mostrar. Eu fiz aqui um levantamento dos últimos 5 anos, graças ao levantamento da UI, a consultoria UI, que faz todas as contas dos clubes anualmente. E a UI, em 2019, tinha dito o seguinte: olha, achamos aqui o maior faturamento da história em venda de jogador. Era o Flamengo de 2019, que esses valores são corrigidos pela inflação, para deixar claro, peguei ali o IPCA e corrigi todos, desde o período. O Flamengo, então, com essa correção, tirou 401 milhões naquele ano, e o Palmeiras já bateu, tem em outubro, pode ser que venda mais gente, mas já bateu esse valor, então é o maior ano de venda de jogador da história do futebol brasileiro. Esse ano do Palmeiras, em negociações, por isso ele atinge pela primeira vez, ele passa R$1 bilhão. Eu acho, por todas as projeções, muito provável que ano que vem também o Palmeiras ultrapasse R$1 bilhão. Então o Palmeiras chega nesse patamar mais acima, que antes só estava o Flamengo, o Corinthians também tinha batido um ano ali 1 bilhão, e agora o Palmeiras chega muito graças a essa, teve melhorias em outras receitas também, uma evolução em uma parte da gestão, embora o ano esportivo não tenha sido bom até aqui, mas é uma evolução grande na divisão de base do Palmeiras, a gente vê como isso muda um clube, porque se você olhar aqui o Flamengo tem muito dinheiro de marketing, publicidade, TV, é verdade, mas olha como o clube tem 4 anos deles que estão entre os maiores da história de venda de jogador. 2019, 2023, ano passado, 2021 e 2020. Então, formar jogador na divisão de base, saber vender, é uma coisa essencial para estar entre as maiores receitas e, portanto, com as maiores receitas entre os principais times da elite do futebol brasileiro. O Corinthians, no ano passado, também teve uma venda muito alta, também por isso chegou a 1 bilhão. Normalmente, eu até não botei aí, as vendas de jogadores significam ali 17%, em torno de 20% de uma receita de time, mas o Palmeiras até outubro é quase 40%, em torno de 40%. Estou fazendo a conta meio de cabeça aqui. Graças a jogadores como o Endrick, né? Venda dele para o Real Madrid,
Luiz Guilherme para o West Ham e o Arthur para o Zenit. Ainda teve 2 vendas menores, Navarro e Luan. E ressaltando aqui o valor do Estevão, que é o maior deles, né? Tem aquela questão da meta, né? Se vocês quiserem até falar mais, pode ser que um seja maior, outro seja menor, mas que o do Estevão só entra em 2025. Muito bem. Agora, é impressionante, né? O PVC, eu estou vendo aqui o Flamengo, né? 19, 20, 21, 23, dá mais de 1 bilhão de reais em venda de jogador, o que certamente aprumou bastante, ajudou muito a aprumar o Flamengo nesses últimos anos, né? De bonança, de governança correta no Flamengo. E para o ano que vem, PVC, aí que eu quero que você entre também para analisar esses números e também falar do ano que vem, o Palmeiras fechou o segundo maior contrato de placa de publicidade, vai ter um patrocínio com um belo reajuste, tem a assinatura do contrato de televisão, então tem bastante coisa. O contrato renovação com a Puma 2025 deve permanecer sim nesse patamar de 1 bilhão. Ainda tem o acordo com a WTO, que já foi contabilizado, enfim, tem bastante coisa, bastante receita nova para 2025 para você se manter nesse clube aí da casa do bilhão, PVC. E aí a W Torre entrou só com aproximadamente 50 milhões, né? Que foi o que pagou à vista. Tem uma parte que vai entrar no ano que vem também. Então, o Palmeiras vai bater 2 Sim. anos seguidos de mais de Uhum. 1 bilhão de reais. A questão aí é o desafio de manter isso pelo terceiro, pelo quarto, pelo quinto, e aproximar de 1,5 bilhão e aproximar de 2 bilhões. E o terceiro desafio é tentar fazer isso sem venda de jogador, ou melhor, não é sem venda de jogador, é vendendo quem você quer. E isso o futebol brasileiro ainda está um pouco distante, né? A gente passou de. Ele tem uma coisa que me incomoda, mas não é do dinheiro, é do ponto de vista esportivo. Por que o Brasil contrata o Memphis Depay, que quer vir jogar aqui, e vende o Estevão, que quer jogar lá? Claro, porque não tem uma liga aqui, porque não tem um campeonato que o cara queira jogar aqui. A gente já falou disso algumas vezes, mas é como tentar resolver isso. E como é que você resolve isso? Gerando outras receitas. Onde é que estão outras receitas? A possibilidade de vender direitos internacionais num nível que o campeonato possa valer mais do que vale hoje, só vai valer se ele for melhor, se ele for mais bem vendido, ou seja, tentar substituir uma parte. Ninguém vai parar de vender jogador porque o futebol é globalizado. O Real Madrid vende jogador, o Barcelona vende jogador, mas você conseguir não depender tanto da venda para você ter 40% do dinheiro em outubro que seja pelas vendas. Mas o Palmeiras está numa trajetória muito forte, né? A transformação gigantesca, como o Flamengo também. O Flamengo, como o Rodrigo chamou a atenção, são 4 anos ali que tem venda. 2019 já tem um pedaço da venda do Vinícius Júnior, depois de 2020 tem Renier, tem jogadores que foram. Tem Léo Duarte, que foi para o Milan em 2019 2019. pega o Paquetá, salvo engano, Paquetá PVC, eu não também, cheguei a conferir, mas é o que deixa para a gestão seguinte, que a gestão do Bandeira deixa, é a receita do Paquetá, que foi a operação, acho que foi registrada no ano seguinte. Então, aí você vai fazendo a sequência de boas vendas e de resultados esportivos. É aí que está o X da questão. O Palmeiras tem mais receita da W Torre para entrar também. E a receita da W Torre também vai crescer nos próximos anos, porque aumentou a porcentagem que o Palmeiras tem a partir do dia 19 de novembro, quando completaram-se 10 anos da inauguração do estádio. A O cada PVC 5 anos, a porcentagem vai aumentando um pouquinho. Rodrigo, segura aí, porque olha só, eu preciso soltar um rojão aqui. Meus amigos, chegou US$ 5. Esse dinheiro é todo para o PVC. O Souza, adepto do Benfica, fala o seguinte: Paulo Vinícius Coelho, sou português e adoro você. Suas análises são de outro planeta. Obrigado por existir. Forte abraço. Eu também agradeço, PVC. Obrigado por existir. Quem trouxe 5 Obrigado. doletas aí, V6 da Trintinha. Dá para ir lá no. Dá para comprar pastel para todo mundo na feira. Fala aí. Não, pastel de Belém. Lá no bairro Isso, Belém, garoto. perto do Castelo, onde ia meu avô, que é torcedor do Belenense.
É, muito Ele está bem. Lá em Belém, acompanhando o Mundial fala, de Rodrigo. Clubes, né? Por isso que está a contribuição em dólar. Benfica é um dos times que está jogando, né? Então, o nosso amigo aí está Perfeito. empolgado. Benfica está no grupo C. Tem três, o E Bayern, Benfica, Boca e mais um que eu esqueci agora. Mas fala, Rodrigo. vamos lá. Não, o que eu ia, concordando com o que o PVC falou, eu acho que também vou fazer um adendo de que é normal operação de venda de jogador fazer parte da receita. E um fator positivo é que nesses últimos 5 anos aumentou muito o valor pelo qual os clubes brasileiros vendem para a Europa. Então você olhava antes, saía um garoto aqui, e aí eu acho que a primeira grande venda, se a gente olhar para trás, duas juntas, né, foi o Vinícius Júnior e o Rodrigo, saindo para o Real Madrid, do Santos e Flamengo, né? Porque mesmo o Neymar acabou saindo por um preço muito mais baixo do que, pelo menos para o Santos, né? Por dinheiro que entrou para o Santos, do que deveria. Então, eu acho que é um ponto positivo que o Brasil tem entrado no mercado, compra com valores altos. Às vezes a gente pode discutir aqui se o time tinha dinheiro para pagar, enfim, mas tem comprado com valores altos e vende hoje muito mais alto. Você pega um garoto que, se você fosse olhar 10 anos atrás, saía do Brasil por recebia uma proposta de 15 milhões de euros, o clube já estava vendendo. Hoje em dia, chega aqui no Brasil com 15 milhões de euros, se for o grande jogador da base ali, o time não vende. Clubes como Palmeiras, Flamengo, que tem mais segurança financeira, né? Conseguem dizer não na primeira proposta. Então, isso é muito positivo. Eu acho que mostra esse quadro aí, tem mais o Flamengo, mas se a gente fosse alongar mais um pouco o quadro, tinha São Paulo ali na 9ª posição em determinado ano, tinha o Atlético Paranaense em 2 anos, o Atlético fez boas vendas, o Vitor Roque, mais atrás o Bruno Guimarães. Então o Brasil entrou no mercado de um jeito que ele vende hoje por valores muito mais altos. Chega aqui um bom jogador que tem potencial de seleção, não sai mais por menos de 20 milhões de euros. Então, por isso que tem esse aumento de receita. Eu acho que, lamentando que os nossos principais valores ainda não joguem a nossa liga durante mais tempo, acho que já é um primeiro ponto que eles já não saem a preço de banana como saíam antes. E olha que curioso, né? O Santos, valores corrigidos, é sempre bom lembrar. O Santos, hoje, o Santos em 2019 teve 288 milhões em venda de jogador, que se a gente calcular aí, é a quarta maior. Nós estamos vendo aí, a quarta maior. E foi parar na Série B. Então, em 5 anos, o clube conseguiu torrar 288 milhões e foi parar na Série B. O PVC, você lembra da